Bom dia a todos. Estão aqui presencialmente, online. Bem-vindos. Vamos começar com nossos avisos. Nossas reuniões públicas acontecem às terças, às 19h30 e aos sábados, às 9 horas. Nós temos aos sábados também a evangelização, às 9 horas. E os temas desse mês, né, nós estamos estudando A Voz do Monte, do Richard Simonetti. Hoje nós teremos a nossa irmã Jane Dias, com o tema O Nascimento Divino. Terça-feira, dia 8, nós teremos Compromisso Significativo com Jorge Valério, do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. No sábado, dia 12, nós teremos o tema Os Heróis Maiores, com o nosso irmão Guilherme Machado. E no dia 13, né, de abril, é o aniversário da casa. Nós teremos a palestra com Júlio Furtado e o tema é a união do trabalho em equipe e o progresso interior. Acontecerá às 16 horas. Nós também, nesse dia, teremos o aniversário do Centro Espírita Trabalhadores de Ismael, às 9 horas da manhã. Nós também temos os grupos de estudos às terças e quintas, às 19 horas, e aos sábados, às 10h45. Temos online a roda de leitura das obras da Joana de Ângeles, que acontecem às segundas e quartas e sextas-feiras do mês, às 19h30. Muito bacana, quem tiver interesse, entre em contato com o centro. Nós vamos colocar no grupo, e aí vai participar junto conosco. Nós temos a irradiação para os enfermos, né, que acontece todas as quartas-feiras, às 14 horas, na modalidade online. Nós também aceitamos doações de cascas de frutas, né, sem ser cítricas, legumes crus, cascas de ovos, pós de café, que é para a gente fazer a manutenção do nosso jardim. Pedimos também para aqueles que puderem trazer seu copo, né, ou sua garrafinha, quando vier à nossa casa, a gente vai estar... Nós temos copo, né? Mas quem puder trazer, para a gente, né, diminuir essa quantidade de lixo que a gente coloca no meio ambiente, nós agradecemos, né? Convidamos também para que realizem em casa o Evangelho no Lar. Quem mora sozinho, faça sozinho, chame a família, é um momento maravilhoso de prece, um momento de comunhão com Deus. Então, convidamos para vocês fazerem o Evangelho no Lar. E não podemos esquecer também, curtam e compartilhem o nosso Facebook e o Instagram da casa, o @humildade caridade. Do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Açoitando o Ar. Eu, por minha parte, assim corro, não como na incerteza, de tal modo combato, não como açoitado o ar. Paulo, aos Coríntios, capítulo 9, versículo 26. Definindo o trabalho intenso que lhe era peculiar na extensão do Evangelho, disse o apóstolo Paulo com inegável acerto, 3/4. Eu, por minha parte, assim corro, não como na incerteza, de tal modo combato, não como açoito o ar. Hoje, como ontem, milhares de aprendizes da Boa Nova gastam-se inutilmente, através da vida agitada, asseverando-se em atividade do Mestre, quando apenas simbolizam inúmeros vazios nos quadros da precipitação. Possuem planos admiráveis que nunca realizam, comentam apressados os méritos do amor, guardando lamentável indiferença para com determinados familiares que o Senhor lhes confia. Exaltam a tolerância como fator de equilíbrio no sustento da paz. Contudo, se queixam amargamente do chefe que lhes preside o serviço ou do subordinado que lhes empresta concurso. Recebem os problemas que o mundo lhes oferece, buscando o escape mental. Expressam-se acalorados em questões de fé, alimentando dúvidas íntimas quanto à imortalidade da alma. Exigem a regeneração plena dos outros, sem cogitar de reajustamento a si mesmos. Clamam, acusam, projetam, discutem,
correm, sonham, mas, visitados pela crise que afere em cada espírito os valores que acumulou em si próprio, diante da vida eterna, vacilam, desencantados nas sombras da incerteza, e quando chamados pela morte do corpo à grande renovação, reconhecem aflitos que, em verdade, estiveram na carne combatendo improficuamente, como quem passa na terra açoitando o ar. Graças a Deus. Querido Jesus, mestre amigo, agradecemos a oportunidade de nos aperfeiçoar, de ouvir os teus ensinamentos. Inspirai Jane, nossa palestrante de hoje, e abençoai todos aqueles que estão presencialmente e virtualmente aqui conosco. Cuida, Senhor, daqueles que hoje não puderam estar conosco por conta dessas chuvas, que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Então, hoje é mais uma oportunidade de refletirmos sobre as bem-aventuranças na interpretação do Richard Simonetti, que nós estamos estudando, né, como a Albinha falou, esse livro, A Voz do Monte, onde Richard Simonetti comenta as bem-aventuranças. Hoje o tema é o nascimento divino. E interessante que quando eu li só o tema, só o título, eu fiquei pensando logo em quê? No Natal. Me veio uma ideia de Natal, de nascimento divino, porque eu pensei no nascimento de Jesus, o divino mestre, o divino amigo. Aí, conforme eu fui lendo, eu vi que não tinha nada a ver com essa primeira observação que eu fiz, porque, inclusive, temos ainda, mesmo que saibamos que somos todos espíritos criados simples e ignorantes, temos o livre-arbítrio e que cada um de nós faz a sua caminhada, a sua trajetória, às vezes nós ainda tendemos, mesmo que inconscientemente, a achar que com Jesus foi diferente, que divino nascimento seria apenas o dele. E até esses dias, conversando com uma pessoa que não tem a visão espírita, estava querendo saber sobre o nascimento de Jesus, perguntando coisas que são corriqueiras mesmo, que a gente às vezes nem pensa. Eu falei, não, claro que não, Jesus nasceu como todos nós, como todos os filhos de Deus nascem da mesma maneira. Aí ele falou, mas teve mesmo Maria com José? Eu falei, existe alguma outra maneira de chegar à concepção além dessa? Existe, né? Mas naquela época, então, não existia. Mas em algum momento vai ter que ter esse encontro, não? Aí ele ficou assim, porque mesmo que a gente não reflita muito sobre isso, a gente acaba tendo essa tendência a achar que com Jesus é diferente, que divino, né, é só Jesus, ou que só Jesus foi capaz ou é capaz de toda essa ascensão. Aí saí do título, né? Saí do título, vi que não era essa a lógica que o Richard Simonetti trazia com esse tema, o nascimento divino. Aí fui lá para as bem-aventuranças, que é como ele começa o capítulo, que está em Mateus, no capítulo 5, ele retira o versículo 9, que fala assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esse nascimento divino estava relacionado a essa bem-aventurança com a questão de ser pacificador. Mas não foi essa questão de ser pacificador que chama a atenção do Richard Simonetti nessa passagem, nessa bem-aventurança. Ele começa a questionar a questão de filhos de Deus. Ué, serão chamados filhos de Deus? Como assim, filhos de Deus? Os pacificadores, filhos de Deus. Não somos todos nós filhos de Deus? Então, por que essa condição de pacificador vai ser chamado de filho de Deus? Então, é por esse viés que o Richard Simonetti começa a analisar essa bem-aventurança. Eu achei bastante interessante.
E no Espiritismo isso é bem interessante também, que a gente pode ouvir uma exposição com o mesmo tema, usando a mesma passagem evangélica, mas cada expositor vai fazer uma abordagem diferenciada. E às vezes até a gente fez aquele mesmo tema, quando vai fazer novamente, falamos totalmente diferente do que falamos da primeira vez. Então, nesse capítulo, o Richard Simonetti chama atenção para essa questão, para essa pensão, filhos de Deus? Como assim? Todos somos filhos de Deus. Por que essa distinção colocada ali? Aí é isso que ele já coloca nesse primeiro parágrafo. Filhos de Deus, todos o somos, visto que criados por ele. Então, essa é a condição. Todavia, há tantas imperfeições, tanta maldade no ser humano, que se poderia até colocar em dúvida a nossa origem divina. E ele cita, na história, vários desses verdugos, vários desses filhos de Deus, que tiveram atitudes assim, tão atrozes, tão distanciadas dessa paternidade, que poderia ser chamada até de filho da sombra. É hora que ele fala, aí ele cita uns conhecidos da história, cita Hitler, cita Gengis Khan, cita outros conhecidos da história, que de fato seria difícil admiti-los como sendo filhos de Deus, naquele momento ali. E se a gente também fosse a ter algumas atitudes que irmãos nossos, ainda voltados ao mal, tomam, a gente vai até duvidar mesmo da paternidade divina. Fala, não, isso aí não é filho de Deus, não. Porque às vezes até entre nós, em considerações de teorias, de algumas religiões também, nós não nos consideramos de tal religião nós não consideramos como irmãos. Nós, às vezes, nós nos fechamos naquelas bolhas e só consideramos nossos irmãos aqueles que professam a mesma ideia religiosa nossa. Então, essa questão da paternidade, dessa filiação divina, ela cabe, sim, ser analisada. Então, eu fui ouvir uma resposta dada pelo Jorge Elahá, um daqueles episódios do Pinga Fogo, que, aliás, é muito bom, Passa sempre às segundas-feiras no YouTube. Quando eu chego daqui da reunião, ainda está passando o finalzinho, às vezes eu assisto. O Jorge Elahá é uma sumidade, Como é inteligente, como é estudioso aquele homem, como ele nos ajuda na compreensão da doutrina. Mas para quem não puder assistir na segunda-feira à noite, está sempre gravado no YouTube, o Pinga Fogo com o Jorge Elahá. Eu assistia bem no comecinho, agora já são muitos, que toda semana tem. Aí perguntam a ele sobre essa questão da filiação divina e da paternidade divina nessa bem-aventurança. E o Jorge Elahá traz uma consideração muito interessante. Ele destaca ali que, na passagem, e é exatamente isso, não aparece ali que são os filhos de Deus. Diz que vão ser chamados filhos de Deus. Bem-aventurados, pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E ele nos convida a trocar esses serão chamados por serão reconhecidos como filhos de Deus, que é o que a gente está fazendo aqui. Algumas atitudes, de irmãos nossos, e até nossa também, que parece que nós nem somos filhos de Deus mesmo. Então, ele fala isso, não é que vai ser ou deixar de ser. Somos todos filhos de Deus. Mas, de fora, os outros, ao observarem as nossas atitudes, nos reconhecerão como filhos de Deus, justamente por aquela ação de ser pacificador. E como é que essa abordagem já amplia um pouco essa questão? Não é que vai deixar de ser, é que vai ser reconhecido como tal. Aquela atitude, igual a gente até fala, não, aquela atitude é a atitude de um cristão. E, às vezes, no cotidiano, nós estamos vivendo a nossa vida naturalmente, e uma outra pessoa pergunta, você é cristã? E, às vezes, a gente até engasga para responder se é ou se não é cristã, mas não pela atitude de seguir o Cristo, mas pelas diferenciações e separações que nós fazemos na sociedade. Então, porque, nossa, se parece cristã. Eu até conto sempre essa história aqui, que uma pessoa que frequentava aqui, que falava assim para outra vizinha dela, falava assim, nossa, a gente é uma pessoa tão boa, nem parece espírita. Incrível, Ela falava isso com um orgulho, assim, Eu era uma pessoa tão boa que eu nem parecia espírita. Então, e ela frequentava aqui como, recebendo uma assistência material, e era feliz até hoje. Quando eu encontro na rua, ela fica muito feliz em me ver e tudo mais. Então, são formas de reconhecer e de ver que nós vamos criando
de acordo com a nossa concepção. Então, os pacificadores serão reconhecidos, serão vistos, serão apontados como filhos de Deus, que é isso, né, que se espera da nossa herança divina, é o que nós temos em nós, essa herança divina. Então, nessa passagem, o viés vai ser esse ali sobre a filiação divina. E ali a Richard Simonetti que fala: sabemos, todavia, que somente Deus tem o poder de criar espíritos, seres pensantes, dotados de inteligência e livre-arbítrio. A maldade não faz parte de nossa natureza divina. Trata-se de doença contraída por nós mesmos quando cultivamos a rebeldia e o desatino. O indivíduo mau, por isso, é alguém que pede o concurso do tempo e a terapia da dor, a fim de recompor-se no caminho da evolução. Então, a gente começa a fazer aquela reflexão, começa a fazer a fé raciocinada e ver, realmente não, só pode ser filho de Deus, porque só Deus é capaz de criar espíritos. E nós vemos que essa parte é uma criação, né, infinita, que o Pai trabalha até hoje, né, como Jesus também trabalha, como nós também devemos trabalhar. Então, quando a gente começa a refletir, começa a colocar a razão ali naquele pensamento, aí se expande, a gente começa, né, a fazer algumas ponderações que vão nos ajudar a compreender essa fala. Então, se só Deus é capaz de criar espíritos, todos os espíritos são criação divina. E criados da mesma maneira, simples, ignorantes e com livre-arbítrio. Que aí, com essa questão do livre-arbítrio, é que nós começamos a nos diferenciar uns dos outros. É nessa trajetória ali. E definitivamente Deus não criou o mal. Porque se Deus tivesse criado o mal existiria de fato. Então, o mal não é a criação divina. Se nós ainda fazemos opções equivocadas, opções pelo mal, são opções nossas, devido ao nosso livre-arbítrio, devido às nossas escolhas. Interessante ali, como o mal não tem uma existência própria, ele também não tem uma perenidade. Ele não vai durar para sempre. E eu gosto muito de ressaltar essa visão que o Espírito dá sobre nós e a nossa essência, espíritos. Quando estamos encarnados, como também quando estamos desencarnados. O mal não vai durar para sempre por não ter existência própria. Então, aquele que ainda está no mal, ele vai, né, dependendo ali do estado, quanto ele esteja agregado a esse mal, ele vai precisar receber duas visitas. A visita do tempo, né, que é maravilhosa com o tempo, e a visita da dor que ele coloca ali. Porque muitas vezes nós precisamos ainda da dor para sentir o amor. Precisamos ainda do mal para reconhecer o bem. Precisamos, muitas vezes, de momentos catastróficos para nós valorizarmos aqueles momentos de calmaria, de harmonia. Nossa condição espiritual ainda exige esse tipo de movimento. Então, ali, Richard Simonetti já começa a fazer essa reflexão. Todos filhos de Deus, com livre-arbítrio, a não existência perene do mal e quais as possibilidades de nós acordarmos e voltarmos ao bem, voltarmos à nossa essência divina, que é o bem. Aí lá na questão 208, já que estamos falando de paternidade, na 208, Kardec pergunta: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Aqui já está falando dos pais terrenos. Então, nasceram os filhos. Os pais não têm mais nenhuma influência sobre esse espírito. Ele vai por conta dele, né? Faz suas opções, suas escolhas. E por conta dele, sim, fazer suas escolhas, sim, na condição de espíritos. Mas a influência que os pais exercem está bem respondida pelos espíritos. Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, falando agora da paternidade terrena, maternidade terrena,
exercemos, sim, mesmo depois de nascidos, uma influência grande nos nossos filhos. E a fase da infância, então, é a melhor, é a mais propícia a que essa influência para o bem se faça. Então, investir na educação, e numa das outras questões, Kardec comenta que não é uma educação simplesmente de instrução, uma educação formal, mas aquela educação que é capaz de modificar os caracteres, que é capaz de mudar aquele caráter que está em desenvolvimento ali. Então, quanto a gente puder investir na educação da criança em tenra idade, isso faz diferença naquele espírito ali. Porque todos temos, né, somos irmãos pela paternidade divina, mas a cada encarnação nós exercemos funções, tarefas, como diz ali, tarefas diferenciadas. E essa tarefa de ser pai, de ser mãe, ela é importantíssima. É uma tarefa que nos exige tanto, de tanta responsabilidade, que se nós falharmos, não pelo nosso filho não seguir as orientações, mas se nós falharmos em orientar os nossos filhos, nós sofreremos as consequências disso. E muitas vezes vão sofrer vindo das mãos, né, daquele próprio filho, né, que está sendo ingrato, que é um outro capítulo do Evangelho que fala sobre os laços de família e sobre a ingratidão dos filhos. Então, nós vamos observar que essa questão da paternidade, tanto a divina quanto a paternidade material, ela é de suma importância, porque Deus ajuda os homens através dos homens. Uma missão nossa como espíritos é auxiliar no progresso dos outros espíritos que estão convivendo conosco. Se forem filhos, se forem consanguíneos, porque às vezes avós, né, criam os netos, os avós também ficam próximos para orientar na criação daquela criança ali, às vezes de um vizinho também, às vezes de um aluno, às vezes, né, de uma criança em qualquer momento. Isso também é fazer parte aí dessa filiação divina e ajudar mais um filho de Deus na sua trajetória, já que somos todos filhos de Deus. Só, muitas vezes, as nossas atitudes nos afastam dessa paternidade. Nós nos afastamos, não o pai de nós. O pai não nos abandona em nenhum momento. Só que a forma como nós nos sentimos, às vezes, envolvidos ou cuidados, não condiz com o que o pai, naquele momento, define que é melhor para nós. Então, essa recomposição ali, essa evolução, nós temos responsabilidade uns com os outros. Aí, voltando à Voz do Monte, Richard Simonetti coloca: parecerá estranho o quadro dos conflitos da alma humana, onde identificamos com muito maior frequência o desajuste, fruto de nossas incursões no mal, do que a harmonia que deveria caracterizar nossa origem divina. Então, ele fala ali, né, que é um quadro meio estranho, de muitos conflitos da alma quando nós entramos, enveredamos pelo caminho do mal, muito mais do que pelo caminho do bem, que seria o natural, já que devido à nossa herança divina, nossa filiação divina, o natural seria enveredarmos sempre pelo caminho do bem. Maravilha, né? O quanto mais nós fizermos isso, menos sofrimento e mais nós nos adiantaremos nesse processo de evolução. Mas não é assim que a gente age. Naturalmente, não é assim que a gente age. Alguns agem mais, outros menos. Isso vai nos diferenciando nessa trajetória. E ele ainda fala: é que nos falta uma visão em profundidade e não percebemos que as próprias contradições humanas, com seus desajustes e males, fazem parte do processo de maturação espiritual que prepara o Filho verdadeiro de Deus. Então, todas essas experiências são importantes nesse preparo, nessa nossa evolução. Tem uma outra questão do Livro dos Espíritos que pergunta sobre isso. Se nós precisaremos sempre, né, passar ali pelo mal, teremos sempre que fazer o mal para evoluir. Até fala, não, que a gente não tem que fazer o mal, porque a escolha é nossa, mas nós vamos sempre passar ali por percalços, por situações que vão nos colocar no momento de fazermos escolhas, né? Então, ali, yes, no, né? Sim, não, né? Para que lado ali essa gangorra, em que lado dessa gangorra eu vou colocar mais força? Que lado que eu vou escolher?
o lado que me afasta da filiação divina ou o lado que me aproxima ainda mais dessa condição de filho de Deus? Essa escolha é nossa. E o tempo todo nós precisamos passar por essas experiências. Muitas vezes, onde nós vemos um mal, porque falta-nos profundidade de visão, vemos um mal e, na verdade, ali não é um mal, é um bem. Naquele momento, o fruto que sairá dali, a aprendizagem que vamos colher daquela situação, é que vai pesar, é que vai ser um bem. Mas naquele momento, como, né, nos fere os sentidos algumas vezes, como nos provoca questões que nós não queremos movimentar em nós mesmos, nós achamos que aquilo ali é um mal. Então, no Evangelho também tem aquela passagem que fala, né, o mal e o remédio. Muitas vezes, onde nós vemos uma desgraça, é uma oportunidade de crescimento. E às vezes, onde nós vemos algo, né, que é a graça divina, segundo o nosso entendimento, é um momento ali que a gente vai escorregar feio e vai perder aí, vai deixar de conquistar alguns pontos importantes da nossa evolução. Então, essa falta de profundidade da nossa visão, de nós vermos somente aquele trechinho ali, sem observarmos os frutos do que vai a partir daquela atitude, a partir daquela situação, é que nos faz achar que ele é um mal. Às vezes não tem um mal. Naquele momento, e é interessante que um espírito que dá esse depoimento pega pesado, fala, né, que a gente vê o mal, né, na despensa vazia, no fogão, né, sem lume, né, ali no sem gás, não tem como alimentar. Ele fala que muitas vezes o mal está na abastança, o mal está na sobra, o mal está no exagero, está no excesso. E não, às vezes, naquele movimento ali, porque às vezes a pessoa está tendo aprendizagens que são dolorosas, que não são, né, as mais aprazíveis, mas que são as mais importantes. Porque toda vez que sobra na nossa mesa, é porque está faltando na mesa de alguém. Então, se nós nos observarmos todos como filhos de Deus, todos como irmãos, nós vamos também nos mover nessa visão, nessa direção do auxílio mútuo. Então, observar a própria situação e observar também o que o irmão passa e condoer-se, solidarizar-se com aquela situação e auxiliar é parte do processo de evolução, uns auxiliando aos outros na medida de suas possibilidades. Então, aqui ele fala que falta profundidade nessa nossa interpretação e que aquele momento ali é um processo de maturação. Vamos pensar aqui na semente, né? Semente ali para germinar, ela passa por um processo ali de escuridão, de abafamento, né? De ter que romper aquela casca, de precisar sair, né, de todo aquele campo escuro onde está. É o mesmo processo pelo qual nós passamos, para que possamos também florescer, que possamos também crescer. Ele bota uma imagem aqui horrorosa, né? Fala de um ovo choco. Ui, quando a gente começa a tentar quebrar o ovo, já vê que ele já está com a casquinha mais durinha, eu nem insisto, porque é horrível, né? Aí ele coloca aqui aquela imagem. Ele fala, se abrirmos um ovo choco, sentiremos náuseas ante o mau cheiro exalado por aquela pasta viscosa, disforme. Entretanto, o que nos parece decomposição é apenas transformação. Viu? Ó, propaganda do ERG de sábado. Hoje, né, 10h45, a gente começa um ERG também. O assunto é esse, da lei de destruição que a gente está estudando, né? Então, onde a gente, às vezes, está vendo ali destruição é transformação. O que se nos afigura repugnante é apenas o berço de uma nova vida, que desabrochará em breve, repetindo a beleza e a poesia, sempre sublimes do pintainho que rompe a casca do ovo. Então, aquele momento ali, né, do ovo choco, tem ali uma vida em processo. Então, naquele momento ali, a gente está vendo, né? Está sentindo enjoo, está sentindo aquele cheiro ruim, está sentindo repugnância. Mas o que está ali é uma vida em transformação. Bem diferente de quando, né? Tem aquelas imagens que o pintinho vai, né, bicando de dentro a casquinha do ovo e vai surgindo, né? Se a gente vê na internet, é muito bonitinho. E hoje em dia, ver pessoalmente é mais difícil, né? Pelo menos para nós aqui. Então, quando ele vai quebrando ali, aquela casquinha nos encanta, é aquela mesma massa disforme e com cheiro ruim lá do início.
sem a gente mexer, né, gente? Depois que a gente quebra ali, já acabou o processo. Aí ele nos compara isso também. Ele fala, da mesma forma, o ser humano, se analisado em suas tendências, se dissecado em suas fragilidades, parecerá pouco atraente e até repulsivo quando comprometido com o mal. Então, quando estamos comprometidos com o mal, vamos parecer repulsivos. A gente, às vezes, nem acredita, né, que aquele ser é capaz de tal atitude. Como, às vezes, não acreditamos que nós também fomos capazes de tais coisas. E coisa recente, tá? Atitude recente. Nossa, como eu fui capaz, né, de agir daquela maneira ali. Como eu não consegui ultrapassar essa casquinha ali. Como eu não consegui florescer melhor naquela ação que está ali. Então, se nós formos, né, esmiuçados aí, porque estamos muito mais próximos lá do início, né, lá da animalidade, do que da angelitude. Eu espero não estar decepcionando ninguém, tá, gente? Mas está um pouco distante da maioria de nós de chegar à angelitude, de chegar à perfeição. A gente tem uma trajetóriazinha. Se formos analisar, e legal que a gente precisa analisar para poder tomar um outro caminho que não seja aquela escolha pelo mal. Que a gente escolha um caminho mais acertado, que sim, vai nos fazer reconhecidos como filhos de Deus e vai fazer com que avancemos nesse processo evolutivo, no qual todos nós estamos. Aqui é a Richard Simonetti, no livro A Voz do Monte. É que, de certa forma, também estamos em processo de gestação no ventre da natureza. Olha que bonito, né? Estamos em processo de gestação no ventre da natureza. Quando a gente fala da natureza, a gente está falando de Deus. Da lei natural, está falando da lei divina. Então, nós também estamos nesse processo de gestação. Às vezes, não reunimos forças suficientes para agir tão bem quanto nós gostaríamos. Se Paulo, né, que é aquele espírito, né, que é o vaso escolhido, sentia isso de vez em quando, né, se lamentava e chamava a atenção dele mesmo, por que não conseguia fazer o bem que ele queria fazer, mas que o mal que ele não queria mais praticar, isso ele fazia. Se Paulo, né, tinha esses conflitos, imaginamos nós. O quanto não temos também de conflitos para nos reconhecermos ali nesse estado de gestação. Mas, potencialmente, somos bons. Olha que maravilha. Potencialmente, somos bons. Lá no fundo, no meu caso, bem no íntimo, né? Bem distante. Tem lá essa centelha divina, no fundo, né? Em profundidade, nós somos bons. Porque só o bem é que é a criação divina. E só permanece a árvore que o Pai plantou. Jesus também já nos falou sobre isso, que nenhuma árvore, né, que não tivesse sido plantada pelo Pai permaneceria. Seriam todas arrancadas pela raiz e jogadas lá no monturo, jogadas lá no lixo. Então, é esse processo de transformação, todos nós também estamos vivendo. Mas, em profundidade, em essência, nós somos bons. Aí eu sempre gosto de retomar essa fala do Gerson Simões Monteiro, né, já no plano espiritual, quando ele conta que ele fazia aquelas visitas, né, aos presídios e lá fazia palestras evangélicas. E numa vez ele estava falando sobre, né, todos nós chegarmos à perfeição, todos nós atingirmos o estado de angelitude, e aí um dos que estavam ali apenados perguntou, eu também, seu Gerson? Então, quer dizer, já reconhecendo o estado, né, as coisas indevidas que tinha praticado, naquele momento acende-se uma luzinha, quando o Gerson Simões Monteiro fala, né, que todos chegaremos a essa completude, essa angelitude. Então, né, imagina a luzinha que já nos despertou naquele espírito ali, né, dele também saber que, apesar das imperfeições, apesar de estar cumprindo ali uma pena material, né, do mundo físico, ele também chegaria a essa posição de perfeição, de espírito perfeito. Então, é nessa profundidade ali, né, o potencial. Potencialmente somos bons, fomos criados para o bem, tanto que somos realmente felizes apenas quando o praticamos. Mesmo que a gente ache que está num clima de total felicidade,
passa uma nuvenzinha menos feliz ali. Às vezes até um medinho, né? Fala, o negócio está tão bom que já estou até preocupada, né? E está tudo fluindo tão bem que, ai, pelo amor de Deus, né? Tem alguma coisa. Então, porque nós temos sempre assim, lá uma luzinha, algo que nos... Né? Porque só na prática do bem é que nós chegamos a ser verdadeiramente felizes e completamente felizes. Por isso que os pequenos gestos de bondade que nós já conseguimos praticar nos trazem uma felicidade inexplicável. Pequenos gestos, pequenas ajudas. Às vezes a gente fica feliz porque conseguiu minorar a dor de alguém que estava ali. Às vezes você conseguiu dar uma dica. Às vezes você conseguiu, não te custou nada e você ajudou alguém que, nossa, para aquele que recebeu a ajuda, foi um feito espetacular. E para você, te deixou feliz, com certeza, mas que não te custou, que você não tinha outra coisa a fazer senão aquela opção ali. É interessante, quando nós estivermos mesmo firmes nesse propósito de melhorar, a prática do bem vai ser a única situação possível. Porque nós ainda praticamos o mal muito mais quando a gente está voltado, né, para se corrigir por ignorância. Nós não temos profundidade de visão. Então, ainda temos atitudes que, de alguma forma, ou vai dificultar a caminhada do outro ou vai prejudicá-lo diretamente. Porque nós não temos ainda essa visão ampla e de praticar somente o bem. Apesar que, em essência, que potencialmente nós somos bons e fomos criados para o bem e para a felicidade. Então, seremos plenamente felizes. Também tem uma parte do Livro dos Espíritos que tem essa pergunta também, que eles pedem até uma receita de felicidade. Nós sabemos que a felicidade não é deste mundo, mas teria alguma receita da felicidade? Aí ainda divide essa receita com duas possibilidades, o ingrediente material e o ingrediente espiritual. Então, ele fala que materialmente nós seremos felizes quando tivermos a posse do necessário. É isso? Né? Se nós temos o necessário, se não nos falta o necessário, materialmente nós podemos nos considerar felizes. E espiritualmente, podemos nos considerar plenamente felizes se tivermos o quê? Isso aí. A consciência tranquila. Olha bem. Lembra lá de Santo Agostinho? Deitou lá sua cabecinha à noite no travesseiro e você vai perguntar-se: alguém tem algo a reclamar de mim, do meu comportamento hoje? Meu Deus do céu, vou pegar logo no sono, porque pode surgir uma lista ali de pessoas que tenham muitas coisas a reclamar do meu comportamento só daquele dia, que ele fala ao final do dia, né? Venceu o seu dia, venceu suas ações materiais, né? Repousa no seu travesseiro, e a gente já está considerando que é uma pessoa que tem onde repousar a cabeça, ou seja, tem mais do que o Cristo. Porque não é aquele que não tinha não tinha uma pedra onde repousar a cabeça. Então, aquele que está sendo orientado por Santo Agostinho, repousa ali, coloca a cabeça no seu travesseiro, tá vendo? Puxa, eu tenho um travesseiro, eu tenho mais do que Jesus teve quando esteve aqui. Então, e nesse dia, alguém tem alguma queixa de mim? Meu Deus do céu. Que aí é um processo de autoconhecimento e para no dia seguinte amanhecer com disposições diferentes, com vontade firme de fazer diferente. Então, tudo bem, não é para você ficar ali se lamentando, né? Se chicoteando e perdendo o sono por isso, não. Realmente, essa atitude não foi legal. Essa fala que eu tive, esse gesto que eu tive, não foi legal. Amanhã eu vou fazer diferente. Amanhã, quando chegar aquela oportunidade que virá, eu vou fazer diferente. E aí, quando eu faço diferente, né, gente? Que maravilha, ó. Dia seguinte, beijo de novo para mim, porque eu fiz diferente. Eu passei na mesma situação e eu não agi da maneira como eu me arrependi antes. Fiz diferente, essa aí tá ok. Mas segue firme, tá? Porque às vezes a gente faz isso uma vez, mas na segunda a gente já coloca até no perdão a gente coloca limites, né? Não, aí chega, né, gente? Chega, né? Chega. Já foi, já fiz uma, já fiz duas, já fiz até 490 vezes, gente. Então, não, chega. Então, tudo isso é caminhada, tudo isso é processo. Por isso que ele fala que nós estamos gestando no ventre da natureza. Nós estamos no processo de aperfeiçoamento. E quando nós estamos nesse processo, é natural que cometamos erros. É natural que não consigamos todas as vezes agirmos como filhos de Deus. Então, isso também não é motivo para nós ficarmos nos condenando.
porque esse arrependimento é ótimo para começar, mas tem que ser rápido também. Arrependeu-se, ok. Reconheceu, ok. Segue em frente. Faz diferente. Muda. Por isso que ele fala ali, né? Aí eu fui lá numa resposta que há uma questão que fala também sobre caridade, mas não o conceito de caridade de dicionário. Se a gente for ao dicionário, vai encontrar vários conceitos de caridade. Mas Kardec pergunta sobre uma caridade, como Jesus entendia a caridade. Que ali fala, né, que nós só vamos ser realmente felizes quando praticarmos o bem, e o caminho dessa prática é o caminho da caridade, que sem ela não há mesmo salvação, porque não há transformação, não há mudança. Aí pergunta, né, como é que Jesus entendia a caridade? Eu não lembro qual o número da pergunta. Vocês já notaram, né, que eu nunca lembro qual é o número da pergunta, onde está escrito, por isso que eu trago as coisas escritas ali. Minha memória, não dá para confiar na minha memória para isso. Também não gasto muito tempo tentando memorizar, né? Então, obrigada, Rosa. A Rosa passando pano. Sabendo eu vou aceitar, Rosa, você está certa. Tá certo, não, tá certo, tá certinho, não tá passando pano, não. Saber você está com a razão. O importante é a mensagem, é o conteúdo mesmo. Inclusive, essa é uma orientação que está no livro dos médiuns. Até essa parte que eu estou estudando no Diversidade de Carismas, que a quem assina não é o importante. O importante é o que está sendo dito, é o conteúdo da mensagem. É por ali que a gente vai avaliar que tipo de espírito está dando aquela mensagem. Tanto o espírito encarnado quanto o desencarnado. Então, vamos lá. A resposta é a seguinte: Jesus entendia a caridade assim: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, segundo Jesus, esse é o conceito de caridade. Quando ele fala ali de benevolência para com todos, é para nós já começarmos a caminhar parando de fazer distinções para esse, né, para o meu filho, né, para o meu neto, para o meu sobrinho, para o meu vizinho. Ali eu vou, se sobrar alguma coisa, eu amplio um pouquinho mais. É processo. Nós estamos em pequenos grupos, pequenas sociedades, para aprendermos isso mesmo. Mas não podemos ficar presos nela. Estamos ali em pequenos núcleos para aprendermos a amar, a sermos solidários, a sermos caridosos. Pequenos grupos, escolinhas. Mas a ideia é que a gente amplie. Quando a criança sai da família e vai para a escola, já é uma ampliação desse grupo social. Ele tem que sair muito bem orientado daquela família para levar, né, bons recursos para viver ali na sociedade, na escola. Quando ele começa, né, a andar sozinho, ele tem que ter elementos, né, para também ampliar aquela experiência. E com isso a gente vai aprendendo essa benevolência para com todos. Indulgência porque nós todos somos imperfeitos. Então, se todos somos imperfeitos, também precisamos que os outros sejam indulgentes para com as nossas imperfeições. Nada mais lógico do que sermos também para com as deles. E o perdão, perdão das ofensas. Perdão, então, a gente vai encontrar em larga escala em todas as denominações religiosas sobre o perdão. Então, não temos muitos caminhos diferentes desse aqui. Então, essa aqui é a resposta que os espíritos dão sobre como Jesus entendia a caridade. Aí Richard Simonetti continua: e será o bem que acabará por prevalecer em nossa personalidade, ainda que se faça necessário o concurso dos milênios. Então, rompida a casca da animalidade, surgirá o anjo, o Filho verdadeiro de Deus. Olha, milênios. E olha que nós, para estarmos aqui sentadinhos numa manhã chuvosa como hoje, nós já somos espíritos milenares. Porque não é espírito recém-criado que já vai se obrigar a esse tipo de atitude. Porque se a gente fosse entregar mesmo a questão da animalidade, a questão material, nós estaríamos diferentes, em lugares diferentes do que estamos agora. Tá? Mas é um movimento, é uma escolha pelo bem. Aproximam-se dessa gloriosa realização os que, segundo Jesus, são pacificadores. Então, sermos reconhecidos como filhos verdadeiros de Deus, são esses que Jesus dá uma dica para nós. Os pacificadores serão reconhecidos como filhos de Deus.
ali em Romanos, capítulo 12, versículo 21, não te deixes vencer no mal, mas vence o mal com o bem. Então, vencer o mal com o bem não é ficar lutando contra o mal, é criar em si mesmo o bem. O Guilherme outro dia trouxe aquela imagem, né, quando a gente, aqui está uma água suja, se a gente quer que essa água fique limpa, não basta, né, esvaziar esse copo, a gente tem que ir preenchendo com água limpa até que aquela água suja toda se esgote e fique só água limpa. Então, da mesma maneira, vamos nos esforçando, fazendo o bem por interesse, fazendo o bem porque reconhece que é preciso, até que a gente faça naturalmente. Então, a gente precisa começar com disciplina, né? A disciplina precede a espontaneidade. A gente começa por disciplina, até que chega um momento que a gente nem percebe, mas já está agindo naturalmente, no bem, na direção que a gente precisa mesmo ir, para a felicidade. E aí ele continua, pacificar é trazer a paz, que é uma ação, né? Pacificar é trazer a paz. Perfeitamente lógico que a capacidade de favorecer a paz seja a característica principal do Filho verdadeiro de Deus. Viu? Eu não falei que ele passaria bastante sobre a questão da filiação divina? O primeiro dever de um filho é o de respeitar a casa de seu pai, trabalhando por mantê-la em ordem e harmonia. No caso da casa de nosso pai, né, de Deus, é o universo, né? Ou até os universos, ou até o pluriverso, sei lá. Então, a casa do pai, que precisa ser mantida em ordem e harmonia pelos seus filhos, é muito abrangente. E às vezes a gente fica preocupado, gente, tem gente demais no mundo, né? Não sei quantos bilhões de encarnados. Será que cabe mais gente nesse mundo? Às vezes pensa até que não cabe mais ninguém. E porque e Jesus nos fala, né, sobre as muitas moradas na casa do Pai, e a gente começa a ampliar um pouquinho. Mas essas moradas não são só moradas materiais. Tem espíritos que estão morando, né, concomitantemente conosco nessa morada do Pai, usando outros elementos diferentes dos nossos. Nós precisamos dessa cadeira material aí para sentar. Mas tem outros espíritos, filhos de Deus, que estão também convivendo nessa morada do Pai, que não precisa desse material. E está também na morada do Pai. Tem as moradas mentais do Pai também. Então, essas diversas moradas na casa do Pai são infinitas. E a interpretação, então, pode nos levar muito distante. Aí vem falando do exemplo, né? Alguém que xinga, que discute, que atormenta os familiares, transformando o lar num verdadeiro inferno, pode ser chamado filho sob o ponto de vista biológico, mas moralmente é um bastardo, um filho das sombras, por faltar-lhe o elementar dever de gratidão e respeito para com aqueles que o colocaram no mundo, que lhe garantiram a vida nos primeiros anos, que lhe ofereceram sustento e moradia. Então, quer dizer, isso no lar material, né? Alguém que não é grato ali pelo lar material é filho porque é sangue do meu sangue, mas não está sendo reconhecido. Moralmente não está agindo como um filho, não está moralmente contribuindo para a harmonia daquela família. Então, ele compara esse lar terreno com o lar também do Pai, com o nosso lar maior. Então, quando nós estamos sendo ingratos, quando nós estamos nos afastando da nossa filiação divina, nós podemos nos complicar bastante, porque nós vamos nos emaranhando em diversos equívocos que vão complicando a nossa trajetória, a nossa jornada. Então, só essa comparação do nosso lar, né, a gente fica meio assim, quando vê um ato desse, né, o pessoal está assistindo a novela de novo, não está, gente? A Maria de Fátima, que vendeu lá a casa da mãe, está... Aí a gente observa, né, as personalidades. Ela não se sente culpada porque na compreensão de vida dela, ela está fazendo certo. Né? Na compreensão de vida dela, ela está fazendo um investimento que a mãe não quer investir de maneira nenhuma, que ela depois vai até voltar aquele investimento, vai até ajudar a mãe depois que ela já estiver bem. Livre-arbítrio, né? É um espírito fazendo ali as suas escolhas. E ela não acha que está prejudicando, né? Ela discorda totalmente do outro pensamento. Então, quer dizer, ali está um desrespeito moral, né? Uma desconsideração moral com a situação da própria mãe, mas
ela se justifica dentro da compreensão que ela tem. O ditado popular já não fala, né? Cada cabeça uma sentença. Porque se a gente for ouvir algumas explicações trazidas, a gente fica assim, boba, meu Deus, como aquela pessoa pensa daquele jeito. Mas pensa e age daquela maneira como pensa, e é justo, e tem direito, é livre para pensar e para agir como acha da melhor maneira. Só que está obrigado a colher, né? Está obrigado a colher exatamente o que tiver plantado com as atitudes. Mas temos o livre-arbítrio. Então, a ingratidão também dos filhos é um capítulo muito interessante do Evangelho. É bom a gente voltar. Já viram, tem tanta coisa de dever de casa, né? Evangelho, Livro dos Espíritos, Richard Simonetti, nós temos muitos elementos. Olha, gratidão precisa nos definir de verdade, porque os mapeamentos, né, que a gente vai assim recebendo, sem contar, né, as chulapadas que a gente recebe também, né, para se aprumar, para andar no caminho reto, não são poucos, não. Há um investimento espiritual gigantesco para que tudo dê certo, que é obra divina, somos obra divina, então daremos certo um dia, 100%, nós temos dado certo, né? Nada se perde, tudo é experiência, tem dado certo, mas 100% obra dos milênios, como fala ali. Todos temos no ciclo de nossas relações pessoas admiráveis que procuramos nos momentos difíceis, em busca de fortalecimento e orientação. Olha ali, além de todo esse material que a gente recebe de instrução, ainda tem aquelas pessoas que são verdadeiros anjos em nossas vidas. Aquelas pessoas que nós procuramos orientação quando nos sentimos, né, desorientados. Ao seu lado, ao lado dessas pessoas, a vida nos parece menos complicada, os problemas menos difíceis, as dificuldades menos constrangedoras. Temos aqueles que vão se aproximando de nós e nos ajudando. Essas criaturas maravilhosas não são necessariamente cultas, portadoras de diplomas. Não raros são até muito simples, de pouca instrução. Mas há algo que as distingue. São filhos verdadeiros de Deus, que realizaram a paz em seus corações e estão trabalhando por edificá-la no mundo. Então, aquelas pessoas, mesmo simples, mesmo sem muita instrução, já internamente agem sob a paternidade divina. Já se reconhecem filhos nas atitudes. E aí, estar perto dessas pessoas são refrigério mesmo. Aí tem uma perguntinha, né, para a gente já ir concluindo. Você conhece algum pacificador? Se a gente for pensar, é aquela pessoa que traz em si a paz e que distribui essa paz, às vezes só para uma outra pessoa, mas aquele momento ali é de paz. E tem um cartazinho falando, ó, precisa-se de pacificadores, ó, tem vagas para pacificadores, ó. E os dedinhos apontando ali, ó, você conhece algum pacificador? Alguém, né, que com aquelas mãos ali tocam as nossas mãos, e no que tocam nossas mãos, tocam nossos corações, nos envolvem. Ah, eu também, eu tinha certeza que ela citaria a mãe dela. É uma pacificadora de verdade, né? Segura naquelas mãos ali e a paz surge juntamente com aquele toque. E se cada um for pensar, e sabe que esses pacificadores eles também se multiplicam, porque em fases diferentes da vida surgem essas pessoas. Tem umas que não, que vamos acompanhar por um bom período, outras não. São pontuais algumas vezes, pontuais. Então a gente também pode, num momento, né, pegar ali essa plaquinha e responder. Então, bem-aventurados os pacificadores, né? Aí a gente entender por que são bem-aventurados e que esses é que serão reconhecidos, chamados filhos de Deus. Em que, então, Deus, nosso Pai, nos dê a paz. Aquela paz que Jesus diz, que não é a paz do mundo, que inclusive é uma paz que exige muito esforço de nossa parte para conquistá-la e para mantê-la. Então, que Jesus nos abençoe.
Agradecer a nossa irmã Jane pelas palavras de hoje. Foram bem importantes, acho que tocou o coração de todo mundo aqui. Então vamos agradecer a Jesus pela fonte de seus ensinamentos que nos foi proporcionada hoje. Que possamos agir como verdadeiros filhos de Deus. Cuidar, Jesus, dos irmãos que estejam em aflição, nos hospitais, nos morros, com suas casas alagadas, e inspirai a paz para as nações. Que assim seja, graças a Deus. Convidamos a todos, estejam preparados, que queiram, para o passe. Um bom dia a todos, um bom fim de semana.